paz do Senhor, irmãos, meu nome é Carolina e eu tenho 17 anos. Desde 2013, aos meus 10, 11 anos mais ou menos, eu vinha sofrendo muito de dores nas pernas e nos braços, não conseguindo nem levantar da cama. Eu vivia dentro de hospitais toda semana. Imagina, irmãos, eu tinha uma poltrona que era minha no hospital, de tanto que eu ia pra lá. Eu era colocada em cadeira de roda até ser medicada com morfina ou codeína. Era um pesadelo constante que não acabava nunca, nem tinha solução, pois não havia diagnóstico. Os médicos desacreditavam no meu sofrimento e diziam que as dores eram psicológicas e me encaminhavam para psicólogos. Eu fiz inúmeros exames e todos davam normais. Em 2019, em um certo dia, fomos na igreja de Porto Alegre, junto com meus avós, que sempre foram da Deus e Amor, e minha mãe foi pedir oração, mas não conseguia nem falar de tão desesperada que ela estava. Então uma irmã chegou nela e disse que Deus iria dar o caminho certo para resolver a circunstância que eu estava passando. Começamos a fazer campanhas, votos e de coração a clamar a Deus por misericórdia, pois nem eu e nem minha família aguentávamos mais a situação em que eu me encontrava. Eu não dormia, eu vivia com dores. E foi a partir desse dia que a irmã falou com a minha mãe que Deus preparou um médico abençoado que descobriu meu problema através de um específico exame, a ressonância magnética. O exame revelou que eu tenho 2 úteros e um rim, e para acabar com as minhas horríveis dores, os médicos disseram que eu teria que fazer uma arriscada e perigosa cirurgia. Na primeira consulta de acompanhamento cirúrgico, a médica me examinou e falou assim para mim: Carol, não tem por que tu estar aqui, tu é completamente normal, não é paciente cirúrgica, não mais. Se tu acreditas em alguma crença, é hora de agradecer, pois explicação científica para isso eu não tenho. Então, irmãos, eu não precisei de cirurgia, pois nesse dia Jesus resolveu o meu problema com seu tremendo poder. Nunca mais tive dores, nunca mais fui para hospitais. Para a honra e glória de Deus, estou curada em nome de Jesus. Aconselho os irmãos a confiarem no Senhor e entregar tudo nas mãos dele, pois é um Deus de milagres e misericordioso. Convido os irmãos a virem para Deus e Amor, uma igreja maravilhosa de oração, para se aproximarem de Jesus, o nosso Salvador. Meu nome é Raimunda, eu moro no Jardim Míria, São Paulo, na rua Santo Agostinho, número 45. Eu vou contar o testemunho da minha sobrinha Sofia Vieira Xavier. A Sofia, até os 6 anos, era uma criança sadia, não tinha problema nenhum de saúde. De repente, ela ficou gripada, apresentou uma crise convulsiva e ficou desacordada. A mãe dela, Wanda, levou ela para o hospital. Desde quando chegou no hospital, ela não acordou mais, ela entrou em coma. E aí ela ficou internada numa UTI pediátrica por 2 meses em coma, totalizando 4 meses internada nesse hospital. Ela ficou muito grave, os médicos por várias vezes desenganou a Sofia, falou que ela estava correndo risco sério de morte, falou para a mãe dela, para o pai, que só Deus para fazer um milagre na vida dela, porque da parte de medicina eles estavam fazendo tudo o que era possível e não estava resolvendo o caso dela. Ela ficou em coma, eles não descobriam o que ela tinha, o que tinha levado ela a ter essa convulsão. E aí, depois de 2 meses em coma, descobriu que era uma meningite rara, que dificilmente acontecer essa meningite aqui no Brasil e que por isso que ela tinha ficado tão grave. Mas mesmo depois de descobrir que era meningite, eles não conseguiam achar o tratamento certo, mas a gente sempre acreditava em Deus que a Sofia ia ser curada. Os médicos falavam para a família que se a Sofia sobrevivesse, que ela não ia mais falar, que ela não ia andar e que ela não ia comer, que ela ia se alimentar por sonda, que provavelmente ela ia ficar uma criança cheia de sequelas, que eles falaram assim que estava tratando dela como se estivesse no incêndio e o que sobrasse depois daquilo que seria a Sofia depois de curada. Só que a gente sempre acreditou muito em Deus, eles falavam isso para a mãe, para o pai, e eles sempre aceitavam, confiante que Deus ia curar ela. Eram várias igrejas orando para ela, Igreja Deus e Amor da minha cidade de Minas, daqui de São Paulo, a gente jejuava e orava todos os dias,
e acreditava que cada dia que a gente fosse no hospital, que a gente ia ter uma notícia melhor. Ela ficou entubada por esses 2 meses, ficou recebendo sangue, recebia dieta por sonda, não andava, não falava uma sequer palavra. Até que um dia, a médica da UTI estava fazendo um exame da cabeça dela e viu que ficou tudo liso no exame. Aí ela pediu um exame de imagem de urgência, porque eles tinham suspeitado que ela estava em morte cerebral. Foi para esse exame, desligou todas as sedações dela para ver se ela acordava. Mesmo assim, ela não acordou. Isso era por volta de meio-dia. Quando foi umas 6 horas da tarde, ela começou a abrir o olho. A médica falou: meu Deus, é um milagre, a Sofia pelo menos está começando a abrir o olho. Então foi um caso muito grave, até que depois de 35 dias, e a gente orava, a gente veio aqui nessa igreja e orou para Deus que se fosse para fazer traqueostomia, que se fosse da vontade de Deus, que podia fazer, mas que se não fosse, que era para Deus dar o livramento para Sofia. Isso veio nessa igreja aqui da sede e orou para Deus dar uma direção, se fosse para ela ficar sem essa traque, para ele dar essa decisão no final de semana. Quando a médica chegou na segunda-feira, ela falou para a Wanda, a mãe da Sofia, assim, que simplesmente ela estava sem palavras, que a Sofia resolveu acordar de repente. Ela ficou de 9 de dezembro de 2014 a 3 de março de 2015 internada. Saiu do tubo, não precisou fazer a traqueostomia, graças a Deus. Aí só que eles falaram que ela ia voltar para casa com uma sonda na barriga, que é a gastrostomia, para receber dieta, e que ela não estava andando e não estava falando sequer uma palavra. E era uma criança que falava normal, até os 6 anos de idade. Nós voltamos para casa, mas todos nós sabíamos que Deus ia curar, que Deus ia devolver a fala para Sofia de volta. Nós continuamos em casa com ela, em casa orando, jejuava. A gente fazia campanha. Meu pai é da Igreja Deus e Amor, ele fazia campanha lá em Minas, a gente fazia aqui. Eram muitas pessoas orando pela vida da Sofia. Mas ela em casa, ela ficou 8 meses sem falar. Do jeito que deixava ela na cama, do jeito que deixava de um lado, ela ficava. Para virar de lado, era a Wanda que virava. Remédio, dieta, tudo por sonda, nem abria o olho. Aí quando foi numa semana, meu pai veio aqui em julho, fez campanha na casa dela, orou bastante. Depois que ele foi embora, na mesma semana, do nada, a Sofia começou a descer da cama, dar os primeiros passos. Começou a falar, já saiu as primeiras palavras e daí em diante, até no pula-pula, ela foi brincar. Para honra e glória do nome de Jesus, ela foi curar. Deus foi devolvendo os passos, a fala. O médico, quando foi ver ela no mês seguinte, ele falou, chegou na sala, ele olhou para Sofia e falou: eu não acredito, Sofia, isso só pode ser um milagre de Deus. Nem no melhor das hipóteses, nós não esperava que você ia se recuperar desse jeito. E a Sofia começou a conversar com ele, ele falou: eu já vou programar para tirar a sua sonda, porque isso é um milagre o jeito que eu tô te vendo aqui. E a Sofia agora tá falando, Jesus me curou. Tá andando, já tirou a sonda, ela come tudo por boca e amanhã já tá programado para ela voltar a estudar, porque nada da memória dela foi alterado. E nós estamos muito felizes, eu que sou tia da Sofia, o pai, a mãe dela, a família inteira fez um voto de que quando a Sofia estivesse falando, andando e comendo, que a gente ia trazer ela na igreja aqui na sede, para contar o testemunho para o Brasil inteiro ouvir e acreditar assim que para Deus nada é impossível. Deus pode fazer um milagre assim, mesmo diante da morte, diante de qualquer situação. Para Deus nada é impossível. Ele pode ressuscitar mortos, assim como ele curou a Sofia, ele pode curar muitas outras pessoas que estão passando por situações difíceis como a que a gente passou. E o que eu tenho para falar diante de todo esse milagre que Deus fez na vida da Sofia é que você que está passando por um momento difícil, você que está passando por uma situação difícil, onde está pensando que não tem mais nada que fazer, vem para a Igreja Deus e Amor, que aqui Deus cura, Deus liberta e Deus faz milagre. Assim como ele fez esse milagre na vida da Sofia, ele vai fazer um milagre na sua vida também, de que está passando por dificuldade. Deus pode fazer o impossível na sua vida. Meu nome é Raimunda Xavier Alecrim, moro na Rua Santo Agostinho, Jardim Miriam, São Paulo. Jesus me curou. Jesus me curou.